O cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro a partir de recursos que estão nos fundos Hans e Olaf, ambos citados pelo Ministério Público de São Paulo como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro comando da capital. O que é o Banco Master? O Banco Master é um banco de médio porte que é controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. O Master teve, nos últimos anos, um crescimento meteórico e uma postura de mercado muito agressiva, principalmente na emissão de títulos. E quando você vê um banco no Brasil crescendo muito da noite para o dia, é normal, e eu recomendo que sempre se suspeite. Geralmente tem coisa errada. Segundo foi reportado pela Rádio Itatiaia, o Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Mas em 2025 a coisa começou a desandar e o banco passou a enfrentar dificuldades de liquidez. E isso ficou muito claro em razão de um grande volume de captação via CDB, que são certificados de depósito bancário, basicamente é você emprestando dinheiro ao banco. E CDB são normais, mas um volume alto de CDB para um banco que já não tem liquidez é uma bandeira vermelha importante de que muita gente pode estar à beira de tomar calote. Diante desse problema todo, em março desse ano, o Conselho do BRB, um banco público do Distrito Federal, aprovou um contrato para comprar uma participação no Banco Master de algo como 58% do capital. O CAD chegou a aprovar a operação sem nenhuma restrição, o que também é bizarro, mas em setembro o Banco Central barrou o negócio, citando o temor de que o BRB herdasse passivos ocultos e ativos podres e tivesse a sua saúde financeira também comprometida. Ou seja, o Banco Master cresceu de forma alucinante, fez uma série de operações ruins, aí apareceu um banco público que decidiu tentar salvar o Master, colocando dinheiro dos seus clientes na reta para salvar um bilionário amigo do sistema. E a estratégia deu errado, mas eles buscaram outras alternativas. Nesse sentido, anteontem, no dia 17, a Fictor Holding Financeira, junto a um consórcio de investidores do Emirados Árabes, anunciou a compra do Banco Master. Essa compra garantiria um aporte imediato de 3 bilhões de reais em capital e um plano para comprar 100% das ações do Daniel Vorcaro, mudando o nome de Banco Master para Banco Fictor. Ou seja, o banco ia ser socorrido, o Daniel Vorcaro não teria nenhum prejuízo e todo mundo ia fingir que nada aconteceu. Esse negócio, no entanto, dependia da aprovação do Banco Central e do CAD. No dia seguinte ao anúncio, no entanto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, mirando um esquema de emissão e negociação de títulos de créditos falsos e manipulação de carteiras envolvendo, dentre outros bancos, o Banco Master e o BRB. Aliás, eu sempre fico surpreso quando eu me lembro que a Polícia Federal ainda faz operações. O Alexandre deve estar de férias. Não tinha nenhum idoso, nenhuma mãe de família para prender, eles decidiram ir atrás de crimes. Que coisa. De acordo com os documentos citados pelo Metrópolis, o Banco Master teria emitido cerca de 50 bilhões de reais em CDBs e CDIs, dos quais 12 bilhões estariam sem lastro adequado com ativos de baixa liquidez. Para tapar esse buraco, eles teriam se associado a uma fintech, a Cartus Sociedade de Crédito Direto, e a empresa Tirreno Consultoria, montando um esquema de aquisição de carteiras de crédito supostamente inexistentes ou super avaliadas, que depois seriam vendidas ao BRB. Por isso, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que há um padrão de violação sistemática de normas regulatórias e possível organização criminosa voltada à fraude contra o sistema financeiro. Dentre os principais ativos das operações estão o próprio, dentre os principais alvos, não ativos, alvos da investigação, estão o próprio Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, que também é sócio do Master, e o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Em paralelo a tudo isso, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e outras empresas do mesmo grupo econômico. E esse, então, um resumo para vocês
do caso do Banco Master, sobre o qual tanto se fala e que tantas pessoas estavam tentando entender. Só que a coisa não para por aí, porque a Polícia Federal vai investigar, para além de tudo isso, as operações bilionárias do Banco Master com fundos de pensão dos estados e municípios, que também são um prato cheio para a corrupção no Brasil. Eles captaram pelo menos 1,9 bilhão de reais vendendo os títulos que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente está falando de uma elite econômica que usa o seu dinheiro para fazer operações fraudulentas e enriquecer alucinadamente, e quando a casa cair, fazer uma porrada de acordo com outros bancos que também vão usar o seu dinheiro para salvar o bilionário que enriqueceu de maneira criminosa. E você começa a puxar o fio das pessoas que estão ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro e Augusto Lima, e muita coisa interessante começa a aparecer. Você vai ver, por exemplo, que o Daniel Vorcaro contratou um escritório de advocacia para defender o banco em algumas ações judiciais. Daí você pensa que ele contrataria os maiores escritórios de advocacia do Brasil, com os melhores advogados, com os nomes mais reconhecidos. Mas não. Ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Barsi de Moraes Advogados, onde trabalham a mulher e os filhos do Alexandre de Moraes. Se você acha coincidência, você puxa um pouquinho mais e vê que o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, também trabalha como consultor para o Banco Master. É. E eu me pergunto o seguinte: o que será que faz como consultor de um banco um homem cuja única profissão na vida foi ser político? Vejam essa reportagem e tirem as suas conclusões. Master e BRB procuram Temer para destravar negócio após recusa do Banco Central. Mas calma, talvez seja tudo coincidência. É também coincidência o fato do Banco Master ter contratado o agora ministro da Justiça e antes ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o seu comitê consultivo e estratégico. Então, sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? Com esse dinheiro, ele encheu o rabo da Viviane Barça de Moraes e do Alexandre de dinheiro. Ele encheu o cofrinho da família do Alexandre, encheu o cofrinho da família do Michel Temer e também o do Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do Lula. Então, quando eu falo de sistema, quando eu falo de um establishment, quando eu falo de uma elite financeira, quando eu falo que o Brasil é comandado por essas pessoas que estão num esquema para bater a sua carteira, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Isso é o sistema. O sistema. Os bancos envolvidos com a elite do Poder Judiciário, que está envolvida com a elite do Legislativo, que está envolvida com a elite do Executivo. E tudo isso acaba no mesmo lugar. E onde isso acaba, você me pergunta. Ora, vejam essa reportagem. Investimento de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro partiu de fundos suspeitos de ligação com o PCC. O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro a partir de recursos que estão nos fundos Hans e Olaf, ambos citados pelo Ministério Público de São Paulo como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro comando da capital. Ninguém vai falar isso em veículo de imprensa nenhum? Vão te convencer que é tudo coincidência? Esse é o narcoestado que se tornou o Brasil. E não tenha dúvidas que no ano que vem esse assunto vai ser proibido. Afinal, isso aqui é o que se chama de antidemocrático.
propagação de desordem informacional. Entende como o esquema da censura é um esquema para te amordaçar enquanto eles roubam a tua carteira, pô? Para você não poder nem gritar socorro. O defensor da democracia é o dono do Banco Master, que em 2023, enquanto estava em Paris, na presença de outros empresários e de ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que o STF foi o guardião da democracia nos últimos tempos. Porque a democracia, para eles, é isso. É a Débora, há 14 anos na prisão por passar batom em uma estátua, enquanto eles têm certeza de que, mesmo fraudando o sistema bancário brasileiro e estando em conluio com organizações criminosas, eles vão sair livres e ilesos, porque eles pagaram o arrego para o Michel Temer e para o Alexandre de Moraes. E para o Lewandowski. Gente bandida! Essa é a democracia pujante do Supremo Tribunal Federal, da Faria Lima, da elite política. O tic-tac acabou. Vieram as sanções de visto contra os ministros do STF e a Lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez o jogo começou a virar. Mas isso não foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho. E só aconteceu graças ao apoio de muita gente. Mas ainda há muito a ser feito. Se você quer que eu continue com essas ações e com o meu jornalismo independente, não tem outro caminho. Você precisa me apoiar agora. É só entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e usar o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você já se torna meu apoiador. E com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Você não quer parar por aqui, quer?